bondade, meu irmão, você vai abrir a sua confissão de fé no capítulo número 9, que trata a respeito da temática justificação pela fé, que por coincidência foi o assunto que nós estudamos quarta-feira, quando abordamos juntos ali a questão do catecismo de Heidelberg, que também trabalhou a questão da justificação pela fé. Capítulo 9 não, irmãos, perdão, capítulo 11 da confissão, justificação. Deixe sua confissão aberta e caminhe comigo também, por bondade, até o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29. A palavra de Deus diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Nós vamos orar pedindo que Deus abençoe a nossa aula e a exposição, não somente desse texto, mas de toda a lição. Então, por bondade, feche seus olhos mais uma vez para que possamos orar. Oremos. Ó Deus santo e bendito, nós acabamos de ler a Tua palavra, Senhor. Ela que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho e é alimento para a nossa alma. Nós queremos Te pedir, ó Deus, que em Cristo Jesus, o Senhor nos dê, ó Deus, mais uma vez uma manhã de bênçãos e que o Teu Santo Espírito possa iluminar as nossas mentes e corações para compreendermos, ó Deus, as ricas e preciosas lições que Tu tens para nós esta manhã. Faz assim, Senhor, é nossa oração confiante, no nome santo e bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós na quarta-feira já abordamos a temática da justificação e naquela ocasião nós mencionamos um importante personagem, uma importante figura histórica que resgatou essa doutrina dentro daquilo que é chamado do escopo da reforma protestante do século XVI. Se você recordar, lá no século XVI, depois de um grande momento onde havia muita confusão a respeito do que era a palavra de Deus, de como ela deveria ser pregada, do que era salvação. Lembre-se que, paulatinamente, a Igreja Católica cada vez se afastou mais e mais da doutrina bíblica, da doutrina apostólica. Então, a reforma veio para voltar às Escrituras e para trazer uma aproximação correta do texto sagrado e ensinar corretamente a palavra de Deus. Lutero foi um personagem importante para isso. E lembrem-se que lá no século XVI, a salvação, uma vez que estamos lidando com justificação, esse capítulo da confissão vai falar sobre justificação, a salvação para os católicos se dava através da prática de boas obras. Tem algumas figuras que são figuras marcantes, proeminentes desse tempo, a gente já ouviu falar bastante sobre elas. Quarta-feira nós lembramos um pouco de algumas destas figuras, como por exemplo, o grande cobrador de indulgências John Tetzel. Ele tinha uma frase interessante, nós conhecemos também bastante, que a cada tilintar, a cada barulho de uma moeda que caía no gasofilácio, uma alma saía do purgatório. Para vocês terem noção a que nível se dava a questão do entendimento da salvação por obras, a Igreja Católica chegava a afirmar que os que estavam vivos tinham condições de pagar para tirar almas do purgatório. A cada tilintar da moeda no gasofilácio,
uma alma sai de lá. O nome disso, nós bem sabemos, a venda de indulgências. Então, quem viu o filme de Lutero vai recordar ele pagando penitências, que era uma prática também muito comum, na Igreja Católica. E veja, essas práticas todas serviam para nos justificar, justificar aquelas pessoas pensavam que poderiam se justificar diante de Deus mediante as suas obras. Então, Lutero começou a ter contato com aquelas questões, meus irmãos, e ele começou a ver que não era bem assim. Recorde também que os padres, os monges, no caso de Lutero, ele era um monge agostiniano. Ele não tinha acesso à Bíblia, simplesmente por fazer os seus estudos, vamos dizer assim, de graduação teológica. Ele não tinha acesso à Bíblia, ele tinha acesso a alguns poucos trechos, acesso a livros, alguns livros, acesso às bulas, as chamadas assim, bulas papais. Então, pense aí, como é que era um culto para você. Você entrou numa igreja católica, como era um culto naqueles dias. O pregador ficava de costa, olhando às vezes para uma imagem, falando em latim, falando em latim. Ninguém entendia nada, não sabia para onde ia, salvação por obras. Pensa aí numa coisa assim, totalmente complicada. O que foi que aconteceu? E aqui foi a exposição que nós fizemos na quarta-feira. Lutero teve contato com o texto sagrado mesmo. Ele já tinha aprendido as línguas originais e ele teve contato com a carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 17, que diz textualmente: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E quando ele teve contato com aquilo, parece que, segundo a sua narrativa biográfica, as escamas dos seus olhos caíram. E ele teve condições de enxergar a verdade. E aí nós conhecemos o restante da história e quanto esse personagem foi importante para a reforma protestante. Mostrar que a nossa salvação não se dá de forma alguma por obras meritórias, por coisas que nós fazemos ou praticamos, mas se dá única e exclusivamente, como orou agora há pouco. Você vê que, graças a Deus, como essa doutrina está presente e está enraigada no nosso coração, nosso irmão presbítero Salles orou agora há pouco e falou desta justificação que se dá tão somente por Cristo, não por nós, não pelos nossos méritos, não pelas nossas obras. A justificação, meus irmãos, é um conceito jurídico. E ele precisa ser muito bem entendido para que nós evitemos algumas falhas, alguns erros. E esse texto que nós lemos, o texto que foi escrito aqui por Paulo aos Romanos, vai nos ajudar. Por quê? Olhe para a sua confissão. Nós vamos tratar desse texto de Romanos 8, a partir do versículo 29. E o capítulo 11 da confissão vai dizer assim, no seu primeiro parágrafo. Eu vou ler só apenas esse primeiro ponto aqui do capítulo, a primeira seção do capítulo 11. Veja: os que Deus chama eficazmente, também livremente justifica. Já começa assim. Aqueles que Deus chamou eficazmente, sessão passada, tudo que vocês viram com o pastor Alex na sessão passada, Deus também vai fazer o quê? Justificar. E ele segue: essa justificação não consiste em Deus infundir neles a justiça, mas em perdoar seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como justas. Deus não os justifica em razão de qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas somente em consideração da obra de Cristo. Não lhes seja imputado como justiça a própria fé, o ato de crer ou qualquer ato de obediência evangélica, mas imputando-lhes a obediência e a satisfação de Cristo. Quando eles o recebem e se firmam nele pela fé, que não tem em si mesmos, mas que é dom de Deus. Vamos ver até aqui. Então, irmãos,
Veja, a primeira parte está dizendo que o Deus que chama eficazmente é o Deus também que livremente justifica todos aqueles que Ele chamou. E aqui, irmãos, esse texto de Romanos 29 vai deixar claro aquilo que a gente vai estudar aqui dentro da teologia, os meninos do seminário vão estar também, chamado como, tem um termo, né, em latim para isso, que é Ordo Salutis, que a gente conhece como ordem da salvação. Se você olhar para esse texto, você vai perceber aqui nele vários dos aspectos que nós estudamos quando estamos tratando a doutrina da salvação. Veja aí por bondade. Versículo 29. Por que você está falando isso, pastor? Porque a justificação está dentro desse guarda-chuva maior que é a doutrina da salvação. Porquanto aos que de antemão, o que, irmãos? Conheceu. Então Deus primeiro fez o quê? Conheceu. Também os predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Deus conheceu, o texto está dizendo isso para nós. E a esses a quem ele conheceu, ele predestinou para serem conformes Cristo, serem conforme a imagem do seu Filho. E que esse Filho, nosso Redentor, seja o primogênito entre muitos irmãos. E aí veja a sequência que se dá. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Olhem para a sua Bíblia, por favor. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então nós temos aqui todo o espectro da doutrina da salvação exposto, com a justificação bem no centro disso tudo. Veja, você há de recordar que na sessão retrasada nós estudamos a doutrina da aliança. E você vai lembrar que essa única aliança de Deus com os homens, lembre bem do que o pastor Alex ministrou aqui, ela tem administrações diferentes. A primeira parte, para entendermos essa doutrina da aliança, onde tudo isso aqui está lastreado, recorde comigo, foi o fato de Deus fazer um pacto consigo mesmo, desde toda a eternidade. A ideia aqui é o versículo 29, é os que de antemão conheceu. Isso às vezes a gente não entende direito. Mas Deus, na eternidade, antes de nós existirmos, Ele nos conheceu. Pense aí num bate-papo das pessoas da Trindade. Não está lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é? Obviamente eu estou falando isso em termos pedagógicos. Dentro da economia da Trindade, é um único Deus, né, que subsiste 3 pessoas. Né? Mas pense na economia trinitária, na economia do ser de Deus. Então, o que acontece? Deus Pai já sabia quando criou que o homem ia cair. Ele deu liberdade para o homem e sabia que Adão ia cair. E não somente isso, Ele conheceu a cada um de nós antes de nos criar. A Bíblia fala do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, aos que de antemão, ou seja, antes de nos criar, nos trazer existência, nosso Deus é onipotente, onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele já sabia de mim, de você, o que Adão ia fazer, o que não ia, mas deu a liberdade para Adão não pecar. A gente já estudou isso também em sessões passadas. Veja, então Deus Pai fala assim, eu vou criar a humanidade para manifestar a minha glória na humanidade, para ser glorificado pela humanidade, pelo cosmos, por tudo que eu vou criar, especialmente pela humanidade. Mas a humanidade vai cair. Então Deus Filho chega e fala assim, então eu vou me oferecer para resolver o problema do pecado e morrer para salvá-los na cruz do Calvário. E o Deus Espírito então fala assim, olha, tá bom, então eu vou me oferecer para aplicar em todos quantos o Senhor quiser, Deus Pai, a salvação, um entendimento a respeito dessa salvação. Então veja, a Trindade está toda aqui. Deus Pai
criou, chamou todas as coisas à existência e sabia da queda, preparou as obras para que andássemos nelas. Deus Filho oferece a si mesmo como sacrifício na cruz. Deus Espírito diz: eu vou aplicar a obra de Cristo na vida desses a quem o Senhor conheceu, que nós chamamos de eleitos. Então, primeira parte aqui é saber que tem esse pacto, né, que ocorre na eternidade, entre as pessoas da Trindade, né? Isso é importante. Esse pacto que ocorre lá na eternidade, ele vai começar a manifestar-se na história através de um pacto de obras. O que é isso? Quando Deus vira lá para Adão e fala assim: olha, Adão, você só não pode comer dessa árvore aqui, porque no dia que você comer, você vai morrer. Eles chegam lá, o Adão come com sua esposa, morre. Certo? Esse pacto de obras era: se fossem obedientes, continuariam sendo abençoados por Deus. Não foram. Logo depois desse pacto de obras, vem a demonstração do pacto da graça. O que é o pacto da graça? Deus vira para Adão e Eva já caídos. O que é que eles mereciam, irmãos, Adão e Eva? A gente já viu isso em outras sessões. A morte, né? O salário do pecado é o quê? Eles já mereciam a morte, mas Deus falou assim: olha, eu vou levantar um filho de Eva, vai nascer um filho da mulher. Eu vou pôr inimizade entre o filho de Eva e a descendência da serpente. Ok? Estão acompanhando até aqui? E essa inimizade gera toda a dificuldade que a gente tem hoje, irmão, com o pecado, com os descrentes, etc. E este filho de Eva vai esmagar a cabeça da serpente, vai vencê-la. Ok? Esse é um pacto de graça, da graça. Por que pacto da graça? Porque, a partir de agora, o homem que merecia a morte e a condenação, ele vai ser salvo por outro que viria. Quem é esse que viria graciosamente desfazer o erro de Adão? Jesus Cristo. Então veja, essa base aqui, que é a base da doutrina da aliança, está no cerne do que estamos estudando com relação à salvação. Veja que o texto diz que Deus conheceu alguns de antemão, e a esses que ele conheceu de antemão, ele predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. E aqui está, irmãos, uma noção importante. Por que Deus predestinou alguns? A confissão vai dizer: os que Deus chama eficazmente, livremente justifica. E aqui eu vou contar para vocês, vou lembrar vocês o que foi que aconteceu com vocês. Uma vez que a gente viu as bases da doutrina da salvação, vamos ver agora a aplicação. Tá. Lembre que na sessão passada, o pastor falou sobre a vocação eficaz. Não é? E o que ele falou aqui com relação à vocação eficaz? Quando se fala assim, vocação eficaz, o que é que vem na sua cabeça, essa doutrina? Vocação eficaz. Você vai lembrar da sua salvação. Como foi que Deus fez para te alcançar, para te salvar? Certo? Como é que isso ocorreu, a salvação eficaz, a vocação eficaz? Lembra? Vamos ver aqui como é o processo para qualquer pessoa ser alcançada pelo Evangelho. Alguém tem que chegar para essa pessoa e pregar o Evangelho para ela. Não é verdade? Alguém chegou para você e pregou o Evangelho. Quando essa pessoa pregou o Evangelho para você, vamos dizer que está aqui um auditório com 50 pessoas. E você vai pregar o Evangelho para essas 50 pessoas. Quando essa mensagem chega até você, certo? Você, primeiro, não consegue ouvir essa mensagem, porque você está morto em delitos e pecados. Você tem um coração de carne, você não consegue. Essa mensagem não penetra no seu coração. Você não discerne as coisas espirituais. Não tem jeito. O que é que Deus então faz? Ele chama geralmente um monte de gente. Todo mundo que está ouvindo está sendo chamado em algum sentido. Então a gente chama isso aqui de chamado geral. Qual é o chamado geral? A proclamação do Evangelho. Deus está chamando todo mundo. Né? Lembra, inclusive, das parábolas que o pastor estava contando à noite em Mateus? Chamando todo mundo. Só que esse chamado geral não vai ser atendido por todos. Dentre todos os que receberam o chamado geral, há alguns
que vão receber um chamado específico. A esse chamado específico, nós chamamos de vocação eficaz, ou de graça irresistível. Então, como é que Deus faz? Se a gente estava morto, coração de pedra, cego espiritualmente, o que é que Deus faz? Vamos recordar. Porque ele está dizendo que Deus chama eficazmente, também justifica livremente. Deus vai fazer o seguinte: Deus vai enviar o seu Espírito para abrir os olhos, amolecer o coração e habilitar a pessoa a entender e aceitar a mensagem do Evangelho. Veja que quando a gente fala que a salvação é pela graça, nós vamos lidar com isso agora, nós vamos ver que quem é que está fazendo tudo isso? Veja que você está inoperante nesse processo. Você estava lá, de repente você ouviu, você poderia ser como aquele que ouve e nunca aceitou, mas Deus graciosamente resolveu salvar você. E você que estava no meio de muitos, agora então vai ter ouvidos para ouvir, olhos para ver e coração preparado para aceitar, mediante a obra bendita e graciosa de Cristo. Você tinha algum mérito para isso? Não tinha. Deus não olhou para você e falou assim: esse é especial? Esse não. Ó, Salles, eu vou salvar Salles, porque Salles é tão bom, tão bonzinho. Não foi por causa disso. Vou salvar o pastor Alexandre, porque não tinha mérito nenhum em você. Ele fez isso por quê? Porque ele quis. Que ele quis. Tá certo? Porque ele quis. Eu estava estudando isso com os jovens. E em um momento a gente estudou a questão quando Moisés pede para ver a glória de Deus, né? Aquela noção de ver a glória de Deus. Deixa eu ver sua glória, Deus. E Deus falou assim: Moisés, ninguém pode ver a minha glória e ficar vivo. Ninguém pode ver a minha glória e ficar vivo. Então eu vou segurar você, Moisés, vou colocar você atrás de uma pedra, vou passar ali, vou colocar minha mão em cima de você e você vai ver a minha glória. E aí quando Deus passa e Moisés vê de costa, protegido, Deus mostra a glória dele para Moisés, e a glória dele era o seguinte: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. Então é Deus que teve misericórdia, olhou para a gente e graciosamente resolveu nos alcançar. Então veja, o chamado geral, nem todo mundo tem ouvido, só tem ouvido quem recebe o chamado específico, que é conhecido também como vocação eficaz, que é conhecido também como graça irresistível. Ok, essa graça chegou e é irresistível, ela nos alcança. Muito bem. Mas como é que isso se dá com a gente? Quando a gente foi salvo, a gente fala o quê? Eu me converti, não é? Se eu perguntar assim: como é que foi sua conversão, Suzana? Suzana está ali. Suzana vai me dizer: eu me converti tal dia e tal, foi assim, né? Vou perguntar para vocês aqui: Sandro, como foi, Sandro, a sua conversão? Você vai falar da conversão. Então veja, esse Deus que conheceu a gente lá atrás, ele vai operar tudo, do começo até o fim. Foi o texto que nós lemos, né? De Romanos. Chamou, predestinou, justificou, glorificou. Então, o chamado geral, o chamado específico. Aí no chamado específico, Sandro estava lá, Suzana estava lá. Quando Sandro e Suzana estavam lá e ouviram a mensagem do Evangelho, o que foi que aconteceu? Pensa aqui numa moeda de dois lados. Pensou na moeda? Primeira parte aí foi Deus fazer duas coisas. Converter, é quando a gente fala a conversão. O que é a conversão? Uma moeda de dois lados: fé e arrependimento. As duas coisas estão juntas, tá? Porque não tem. Como é que foi primeiro com você? Você se arrependeu e teve fé, ou teve fé e arrependimento? Teve fé e arrependeu-se, ou arrependeu-se e teve fé? Será que você consegue? Acho que foi junto, né? Você vê como não tem como. Então, fé e arrependimento. E fé e arrependimento é aquela palavra que vocês já ouviram em muitos sermões, chamada metanoia. Não é assim? O que era metanoia? Mudança completa de direção. Você ia numa direção, foi para outra. Então, você ouviu o chamado geral,
alguns nem ligaram, outros que foram chamados especificamente manifestaram fé e arrependimento. Então, essa fé e esse arrependimento foram operados por Deus. Deus foi lá, e como você não tinha estrutura interna para entender as coisas espirituais, Ele regenerou. Quando você vê a palavra regeneração na Bíblia, está aí, fé e arrependimento. Mas para que você manifeste a fé e se arrependa, você tem que ter uma estrutura própria para fazer isso, que você não tem, que você estava morto. Então Deus regenera. O que é regenera? Ele vai trabalhar no seu coração, vai trabalhar você interiormente, capacitando você interiormente, dando a você a estrutura para que você possa mudar. E o que é a vocação eficaz? É a parte que vai lidar com isso, vai mostrar como é que Deus vai proceder essa regeneração no seu coração para que você possa aceitar a mensagem do Evangelho. E a partir daqui, meu amigo, graças a Deus, nós conseguimos entender as outras coisas. Nós conseguimos entender que a partir desse momento, nós vamos ser adotados como filhos, nós vamos ser paulatinamente santificados, nós vamos ser justificados de todos. Veja como essa parte inicial é importante para você entender de onde que nós estamos falando. Nós estamos falando de um momento agora que você já manifestou fé, que você já manifestou arrependimento, ou seja, a vocação eficaz já chegou aí, você já está salvo, regenerado. Muito bem, agora você é justificado em Cristo Jesus, você é tornado justo. Ok? E aí a confissão vai dizer, tá, mas como é que se dá essa justificação? O que é que realmente acontece? Como é que a gente se apropria realmente dela? E aqui, irmãos, às vezes tem alguma confusão. Não é à toa que a confissão colocou uma sessão inteira para explicar isso. Porque às vezes, apesar de ser para a gente uma doutrina tão cara, tão importante, às vezes a gente se confunde aqui. Tá? E aqui eu gostaria de convidar vocês a gente entender isso. A gente viu até agora que os que Deus chama eficazmente, Ele também livremente justifica. Então, aquele que começou a boa obra em nós, há de quê? Completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se Ele começou, se Ele nos conheceu e nos predestinou para sermos conforme a imagem do Seu Filho, para que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos, Ele também nos predestinou, nos chamou, nos justificou e haverá de nos glorificar. Ok? Muito bem. Então a seção primeira ainda diz o seguinte, irmãos, além de dizer os que Deus chama eficazmente também livremente justifica, diz o seguinte: essa justificação não consiste em Deus infundir neles a justiça. Então, a ideia aqui assim, quando nós somos justificados, a ideia não é dizer assim, Deus pegou a justiça e infundiu em nós. Não. Olha como é que isso se dá. Mas em perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como justas. Deus não os justifica em razão de qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas somente em consideração à obra de Cristo, não lhe sendo imputado como justiça a própria fé, o ato de crer, ou qualquer ato de obediência evangélica, mas imputando-lhes a obediência e a satisfação de Cristo. Isso aqui nós precisamos compreender, irmãos, bem. Então, por favor, para compreender isso, vá para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 19. Nós vamos ler até o versículo 21. Antes de ler, deixa eu tentar explicar aqui para vocês. Deus não justifica a gente baseado em nada, em qualquer coisa que nós operamos. Nada de nós. Mas o que nos justifica é somente Deus olhar para nós através de Cristo Jesus. Eu contei para vocês uma vez a ilustração. Eu gosto sempre de contar essa ilustração, porque ela é muito forte. E eu acho que ela faz jus a tudo que nós vamos fazer aqui. Vou aproveitar os rascunhos aqui. Vou aproveitar os rascunhos aqui que o pessoal que estava cantando, tá? Aqui,
para fazer essa ilustração. Você já ouviu de mim essa ilustração aqui, mas ela cabe aqui e ela é muito importante para lembrar essa verdade para você. Veja, lembre-se que eu contei para você um tempo atrás a respeito dos nossos pecados, que eu penso em uma pessoa muito santa mesmo, que ela só peca. Vou me colocar nesse quadro de santidade, tá? Eu só peco 3 vezes por dia. Ô, irmãos, a gente peca muito mais do que 3, tá? Eu peco 3 vezes por dia. No final de 30 dias, no final de um mês, são quantos pecados, presbítero Paulo? 90, né? 30 vezes 3, né? 90 pecados. É muito pecado, né, irmão? Tudo bem. No final do ano, são 1.080 pecados. 1.080. Como eu sou um cara muito santo, mas muito santo mesmo, tem ano que eu só peco 1.000, tem dia que eu peco 2 ali e tal, então eu fiquei com 1.000 pecados. Fevereiro só tem 28, né, meu presidente? Então, 1.000 pecados por ano. Eu tenho 44 anos. Aí você vai falar assim: ei, pastor, está acabadinho. É a barba branca, irmãos. Aqui caiu, foi leite que caiu aqui na barba. Então, 44.000 pecados. 44.000. Qual é o juiz terreno que vai pegar um criminoso com 44.000 delitos e vai fazer o quê? Está perdoado. Tem algum? Se bem que hoje em dia está tão complicado, nem que é capaz até de ter, né, irmãos? O negócio está tão complicado aí que às vezes tem uns até com nome bonito que é capaz de fazer isso. E aí, 44.000 pecados aqui de Alexandre, certo? O que eu mereço por causa dos meus 44.000 pecados? Veja que a justificação é uma doutrina que está falando sobre justiça, tornar justo. O salário do pecado é o que, irmão? Condenação à morte. E sem derramamento de sangue não pode haver. O que é que eu mereço por causa dos meus 44.000 pecados? Que a ira de Deus venha sobre mim, me esmague, que eu morra e que eu satisfaça a justiça de Deus, meu sangue seja derramado, é isso que eu mereço. Certo? São muitas infrações, certo? Muito bem. O que acontece? Está aqui minha ficha corrida com todos os meus pecados. Cristo vem e pega, encarna, faz-se homem, e ele pega os meus 44.000. Sandro, quantos mil, Sandro? Quantos mil seus? 51.000, Sandro. Você está demais, rapaz. 51.000 de Sandro e mais. Quantos mil? Pensa aí. Aí você entende a questão espiritual que estava na cruz, né? O sofrimento dele ser abandonado pelo Pai, porque quem merecia tudo isso éramos nós. Mas foi ele, o castigo que nos traz a paz, estava sobre, pelas suas, nós fomos sarados. Então, está aqui. Em vez da ira vir sobre mim, sobre você, certo? A ira veio sobre Cristo, certo? Na cruz do Calvário. Ele foi esmagado, moído pelas nossas transgressões. Está aqui. Aí veja, está aqui o meu escrito de dívida, não está? Minha ficha corrida, né? A ficha corrida, não dá? Sabe o que aconteceu com minha ficha corrida a partir daí? Essa aqui que ele tomou e que recebeu ele de Deus. Ele sendo justo, ele falou assim agora para mim, ó, sabe, Pai, essa minha justiça, eu não morri. Sabe essa minha justiça aqui? Eu pequei, Pai? Não pequei, não. Essa minha justiça aqui,
E precisava ele ser Deus por causa disso, né? Para aguentar isso aqui, para o sacrifício dele ter valor suficiente, etc. A gente já estudou. Essa justiça é aplicada em mim. Eu não preciso mais, meus irmãos. Esse escrito de dívida, ele faz o quê? Rasgado. Joga fora. E quando... É como se fosse assim... Deus olha para mim, não é que eu sou justo por mim. Eu sou justo porque Cristo diz, eu morri por ele. E Cristo foi justo e nunca pecou. Então essa justiça, como diz a confissão, não é por uma coisa operada por mim, ou por mim feita, mas somente em consideração à obra de Cristo. E desta forma, isso não é imputado para a gente como e eu falei aqui na quarta-feira, né? Irmãos, às vezes a gente tem uma concepção errada, que a gente pensa que a gente é salvo por coisas que fazemos, mesmo acreditando na justificação pela fé. E aí esse texto de Coríntios que eu pedi para vocês abrirem, 19, né? Diz assim, 2 Coríntios 5,19. A saber que Deus estava em Cristo, 2 Coríntios 5,19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Fazendo o que, irmãos? Não imputando aos homens as suas transgressões. Agora veja, Deus é justo. Como é que ele podia não imputar aos homens as suas transgressões? Porque as nossas transgressões foram imputadas em quem? Lembra lá dos seus 44, não sei quantos mil? Pecado de todo mundo, que Cristo tomou e levou. E aí, olha só, irmãos, e nos confiou a palavra da reconciliação. Nós somos os porta-vozes dessa mensagem que Cristo veio para perdoar os pecados daqueles que o aceitam como Senhor e Salvador de suas vidas. Versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. E agora outro versículo importantíssimo para a doutrina da justificação, versículo 21. Vamos ler uma só voz, por favor, irmãos? Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quarta-feira eu brinquei aqui, porque a gente cantou uma cantata que foi produzida pelos irmãos da Igreja Presbiteriana do Jockey, há uns anos atrás. E tem uma musiquinha, cantata de criança, chamada O Que Deus É. Linda a cantata, linda mesmo. E tem uma musiquinha que fala justamente sobre isso. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Salles conhece, para que fôssemos feitos justiça de Deus, fôssemos feitos justiça de Deus. Nós fomos feitos justiça de Deus. Fomos feitos justiça de Deus. Feitos. Então, como estou dizendo, você foi feito, não é que você foi feito. Muito bem. E por fim, irmãos, essa seção primeira vai dizer que quando eles o recebem, se firmam nele pela fé, quando recebem a Cristo, que não tem em si mesmos, mas que é dom de Deus. A fé, e aqui a gente já fez questão de explicar isso, nós não temos em nós mesmos. A nossa fé é dom de Deus. E aqui eu queria que mais uma vez você abrisse a palavra de Deus comigo. Vamos ver alguns textos. Primeiro texto, João, capítulo 1, versículo 12. O pessoal brinca muito aí fora, né? Dizendo que é um jargão, né? Eu sou filho de Deus, também sou filho de Deus, não é assim? Quando alguém está sofrendo ou quer um direito que não... Né? Eu também sou filho de Deus.
Mas filhos de Deus só são aqueles que estão em Cristo Jesus, irmãos. Os demais são criaturas de Deus. São criados todos. Filho é quem é irmão de Cristo, co-herdeiro com ele, irmão adotivo, para que fosse o primogênito entre muitos irmãos. Então, veja aí, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, não vamos ler a partir do 11 para pegar o contexto, né? Do 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Lembra que eu falei do chamado geral? Chamado geral, não conhece, muita gente não vai conhecer. Chamado específico, agora. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então está claro, né, irmãos? Está claríssimo aqui que é Deus quem procede essa justificação e que essa fé, a seção primeira vai terminar dizendo assim, que essa fé nós não temos de nós mesmos. Você não possui fé por você mesmo. E aqui eu vou convidar você a abrir em um texto que a gente explicou um pouquinho na quarta-feira, mas que precisamos retomar aqui, porque nem todos estavam presentes na quarta-feira. Efésios capítulo 2. Volte aí, por bondade. Volte não, passe algumas páginas na sua Bíblia. Efésios 2. Porque se a confissão está dizendo que essa fé não está em nós, não temos ela de nós mesmos, mas que é dom de Deus, nós precisamos mostrar isso claramente para vocês. E ainda que nós já saibamos disso, nós precisamos deixar isso o mais claro possível. Já vimos nesse texto aqui, que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E aqui Efésios 2. Nós falamos na quarta-feira a respeito desse texto prescrutador. O que é isso? Pensa que você está ficando... Pensa numa máquina que você entrasse assim e fizesse uma análise completa de você. Eu perguntei para a Laís, ela falou que o nome tem PET scan. Pensa aí o que você quiser, tomografia computadorizada. Eu costumo dizer assim, esse texto de Efésios assim, nos desnuda, nos mostra como nós somos e o que Deus fez por nós. Ele é maravilhoso para fazer isso. E para mostrar justamente esse aspecto de que a fé não vem de nós mesmos, mas a fé é um dom gratuito de Deus. Então veja lá. Olha como é que era a sua situação. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ok? Então, estávamos em que situação? Mortos no quê? Nos nossos delitos e nossos pecados. E nessa situação de morte, a gente recebeu vida. Ele deu. Está dizendo que a gente conquistou, ele deu vida quando nós estávamos o quê? Mortos. Aí veja o versículo 2. Nos quais andastes outrora. Ele está escrevendo para crentes, para os irmãos da cidade de Éfeso, né? Ele está dizendo, vocês andaram outrora. E sabe como é que vocês andavam? Segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que é uma referência a Satanás, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, desse mesmo espírito que está atuando ainda aí fora. Tem tanta coisa importante, só esses versículos aqui, né, irmãos? Irmão, a gente não pode mais andar segundo o curso desse mundo, segundo Satanás, segundo esse espírito que está ainda aí fora agindo e movendo as pessoas. Tem que ter diferença, meu irmão. Tem que ter diferença. As pessoas estão brincando de ser crentes. Chega domingo, bota uma roupa bonita, vem para a igreja, certo? E brinca de ser crente.
Eu disse que tinha minha sogra, está em loco aqui, tá? Eu já citei ela aqui várias vezes. Minha sogra tem uma frase, já falei isso para vocês, né? Algumas vezes. Que é melhor, para fingir que é crente, é melhor logo ir pular atrás do teu elétrico. Para fingir que é crente, é melhor, vá logo para o mundão. Olha que pastor é esse? Mas eu vou dizer, é melhor para você. Vai ter muito mais rigor. Vai ser muito pior a condenação. Eu digo que o grau do micro-ondas no inferno, lá da temperatura, vai ser muito pior para o morninho, aquele que está aqui ouvindo a verdade, e fingindo ser crente. Vai ser muito pior. Cristo disse que a este ele está a ponto de fazer o quê? Tá. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. O mundão aí, meu amigo, tem um curso, o seu curso é outro, segundo o príncipe da potestade do ar, Satanás. Desse espírito que ainda atua, viu, irmãos, nos filhos da desobediência. Ele faz questão de dizer aqui, olha, versículo 3, entre os quais todos nós andamos outrora. E como é que a gente andava, irmão? Segundo a inclinação da nossa carne, né? Aos Gálatas vai dizer como é que é o pendão da carne, né? A nossa carne inclina para quê, irmão? Você sabe para que sua carne inclina? Abra aí em Gálatas. Veja aí o capítulo 5. A partir do versículo 16. E a gente vai voltar para Efésios, tá? Você só vai voltar uma página na sua Bíblia. Uma paginazinha. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. E aqui, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Vosso querer, ele está escrevendo para crente. O que é próprio do seu coraçãozinho? O que é próprio do vosso querer? Se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, 2 pontos: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não vamos ficar só com a parte ruim não, né? Por favor. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas, não há lei. Então, quando você volta para Efésios aqui, para que não façais, porventura, o que seja do vosso querer, e você vem para Efésios aqui, capítulo 2, passe só uma página de novo. Andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne. Irmão, carne tem que ser mortificada, né, irmão? O que é que você está ouvindo? O que é que você está comendo? Com o que é que você está andando? O que é que você está assistindo? Isso tudo aí, tá? São coisas que você está alimentando o seu espírito, alimentando a sua carne.
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por nascimento, a ideia de natureza aí de Efésios, tá? Filhos da ira, como também o demais. E aí vem aquele mais, que eu disse para vocês, que é o mais é muito precioso esse mais, né? Que situação terrível nós nos encontrávamos. Passou naquela máquina lá, no detector lá, o que quer que seja, coitado, está morto, delito de pecado, faz vontade da carne, pensamento, é filho da ira, é um infeliz. Aí Deus olhou e fez assim: mas vou ter misericórdia desse infeliz, né? E aí veja aí a partir do versículo número 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do amor com que nos amou. Qual é a razão deste amor? Que é imerecido mesmo. E estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. Então, estávamos mortos, né? Ele nos deu vida, o Espírito veio nos vivificar, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, ó finalidade, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. E aqui nós vamos ler uma só voz, irmãos, porque a confissão está dizendo, quando eles recebem essa fé, que eles não têm por eles mesmos, mas que é dom de Deus. Olha o que o versículo está lendo, versículo 8, por favor, vamos ler uma só voz. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Aí o versículo 9 vai dizer assim: não de obras para que ninguém se glorie. Ninguém vai bater no peitinho, que eu fiz, eu sou um bom pai, eu sou... Vocês são salvos, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós mesmos, nem a graça nem a fé. Não de obras, né? Para que ninguém se glorie. Então, irmãos, não tem como a gente realmente atribuir, tá? Na quarta-feira eu chamei a atenção para um aspecto disso aqui, que eu devo tratar, o pastor deve tratar, com a graça de Deus, nas próximas sessões, que é a ideia da gente fazer uma aproximação equivocada dessa fé. Mas a gente pode tratar isso à medida que a sessão aqui pedir, tá bom? Vamos ver agora a segunda sessão. E aí vamos trabalhar, vamos ver se pelo menos esse aspecto aqui, da segunda sessão. E ela diz assim, textualmente, irmãos: a fé, assim recebendo e assim se firmando em Cristo e em sua justiça, é o único instrumento da justificação. Eu vou ler a sessão toda, depois a gente explica. Ela, contudo, não está sozinha na pessoa justificada, mas sempre anda acompanhada de outras graças salvadoras. Não é uma fé morta, mas uma fé, mas obra pelo amor. A ideia é que é uma fé operante. Então, o que é que a confissão está dizendo? Posso resumir aqui da forma mais simples possível? Cristo é Senhor e Salvador da minha vida. Eu não posso ficar com uma parte só. Tem gente que diz assim: Cristo me justificou, perdoou os meus pecados. Na cruz. Foi. Cristo perdoou. Aí você vai olhar para a vida do cidadão, e a vida do cidadão, meu amigo, em nada evidencia que ele é crente. Assim, é crente? Fulano? Os jovens estão comigo aqui, eu brinco com eles na nossa classe. Na nossa classe a gente não está mais estudando a confissão de fé, estamos estudando redes sociais, né? O cristão e as redes sociais. Tem uma mudança aí, você que é jovem, viu? Você está convidado para ir lá para a nossa classe. Tá, todos os jovens, né? Inclusive os casados, eu espero contar com todos vocês lá. Vamos dar uma reformulada, uma melhorada aí nessa classe de jovens. E temos coisas muito interessantes aí para vocês aí sendo propostas, tá bom? E a gente, eu costumo dizer que tem um jovem chegando lá na universidade, e aí entra o jovem numa classe, presbítero Paulo, o cara já está no terceiro ano da universidade, ninguém sabe que ele é crente.
É o crente James Bond, né? É o crente agente secreto, né? Só falta tocar a musiquinha. Tananã, tananã, né? Ele entra, ninguém sabe, nunca falou de Jesus para ninguém, não sabe. E pelo contrário, em vez de dar bom testemunho, dá mau testemunho. Não é? Essa seção da confissão está dizendo, olha, a fé, assim recebendo e assim se firmando em Cristo, em sua justiça, é o único instrumento da justificação. Você é justificado, o quê? Pela graça, mediante a fé. Você é salvo e justificado. Mas essa justificação não está sozinha na pessoa justificada. Ela vem acompanhada de todas as outras obras salvadoras. Isso quer dizer o quê, meu irmão? Quer dizer que ninguém pode dizer que é salvo, que é justificado, que Deus o tornou justo, que perdoa os seus pecados, se não é observado na vida dessa pessoa essas outras graças que acompanham. Vamos ver essa verdade aqui em textos bíblicos, irmãos? João 3,16. A gente já sabe, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A justificação é o instrumento da salvação. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 3, versículo 28, diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Então veja, a ideia de que o único instrumento é esse. Muito bem, agora, as outras graças seguem junto, como no texto que nós lemos, não é? E para finalizar, eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Tiago capítulo 2. Tiago 2. Vou mostrar aqui em Tiago 2, a partir do versículo 17. Eu vou ler a partir do 14, tá, irmãos? Tiago 2, a partir do versículo 14. Eu acho que eu estou no meu tempo, não estou? Não era para 10h30, não é isso? Fim da 10h30, não é isso, meu diácono? Muito bem. Dá tempo aqui. Meus irmãos, deixa eu contar para vocês, na aula passada dos jovens, na igreja de onde eu vinha, a gente terminava 11 horas. E eu cheguei, fui levando a aula, olhei, já eram 11 horas e eles não me falaram nada, eu dando aula até 11 horas. Eu falei, falta 5 minutinhos e tal. Ele, não, pastor, é 10h30, já eram 11 horas. Foi um ato falho, recordando o horário passado. Muito bem, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé? Vamos colocar isso aqui. Se alguém disser que é crente, alguém que foi perdoado, alguém que foi justificado, né? Está tudo implícito aqui, mas não tem obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Essa epístola aqui, ela foi considerada por muito tempo, até por Lutero. Falava assim que essa epístola é problemática, porque ela trata muito a questão das obras, enfatiza a questão das obras, parece que a salvação é por obras. Não é, tá, irmãos? A ideia aqui é que as obras, elas acompanham a nossa salvação. Nós não praticamos boas obras para nos salvar. Não somos justificados por obras que praticamos. Mas, se fomos justificados necessariamente, preste atenção, não tem jeito, necessariamente as boas obras vão nos acompanhar. E aqui está: pode acaso semelhante fé salvá-lo? Lutero dizia que essa carta era uma carta ele chamou ela de epístola de palha. Olha que ousadia, né? Por quê? Porque enfatizava as obras. Depois, amadurecendo, ele viu que não há uma tensão. É justamente essa noção de que a fé não é as obras não são para salvar, mas elas necessariamente acompanham aqueles que são salvos. Se um irmão ou uma irmã estiverem encarecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo,
qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Quem é tornado justo tem uma fé que é acompanhada por todas as demais graças, inclusive a santificação. A Bíblia vai falar de operosidade da vossa fé, uma fé operosa. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Irmão, fé não é assentimento intelectual. O pastor pode estar aqui na frente, o presbítero, o professor, falando, e as coisas fazendo sentido para você. Sentido, assim, poxa, é uma história, eu entendi logicamente, tem início, meio e fim, eu compreendo. Mas se ficar só na cachola e não descer para onde? Para o coração, não é só aqui, tem que descer para cá. Certo? Descer para cá. Até os demônios creem. E não creem somente não, viu? Tremem. Você lembra quando o Senhor Jesus chegava? O que é que o Senhor veio fazer aqui antes da hora? Lembra? Tremiam, se sujeitavam ao nosso bendito Redentor. Criam e tremiam. Tem muita fé aí que é assim. Ah, eu sou justificado. Cadê a sua vida? Crê assim, e crê simplesmente por entender, até os demônios creem e tremem. E tem alguns que dizem que são justificados, que nem tremem, porque não tem temor nenhum a Deus. Querem, pois, ficar certo, homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras, e aí ele vai desenvolver toda a argumentação. Que Deus, meus irmãos, nos ajude a entender essa importante questão da doutrina da justificação, de que somos justificados em Cristo, não por obras, mas uma vez que somos justificados, lembra aquele que começou a boa obra de completá-la, que aquele que nos conheceu na eternidade fez tudo por nós, até vai nos conduzir também à glorificação. Então está tudo ali no pacote. Isto é uma boa medida para observarmos a nossa vida cristã. Eu sou crente, eu estou salvo, sou justificado, mas e aí a sua vida como é que está? E aí você precisa usar esse elemento mensurador. Não é? Tem crente que diz assim, é o crente, eu já falei 2 tipos de crente, não agente secreto, e tem um crente Gabriela, já ouviu falar? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Né? E ainda parece, ainda conta com, isso é uma coisa mais terrível, né? Você vai conversar com o irmão, que ele se converteu, aí ele conta as coisas que ele fazia quando não era convertido, com prazer. Você vê que ainda precisa se livrar mesmo, né? Vai contando com prazer as coisas que fazia. Olha, aquelas coisas que a gente fazia, meu irmão, é motivo de vergonha para a gente, hoje. Deve ser motivo de nos envergonhar. Não é motivo de nos envergonhar. E agora que eu sou crente, não tem isso assim. Eu sou assim, eu vou morrer assim, é assim mesmo. Não, é você que é senhor da sua vida? Se você foi justificado, Cristo é seu Salvador, Ele é seu Senhor também. E sendo o Senhor, você vai viver diferente, né? Vai viver para a glória dEle. Que Deus nos ajude e aplique sua palavra aos nossos corações, meus irmãos.